Eu quero que os irmãos abram as suas Bíblias em 1 Pedro, no capítulo 2. Pai amado, nós queremos nos colocar na Tua presença. Sei que sou falho, sei que não sou digno da salvação que o Senhor me deu, muito menos de estar aqui à frente para compartilhar a Tua palavra. Mas quero clamar a Ti, Senhor, que o Senhor é que fale aos nossos corações nessa noite. No nome de Jesus, amém. Quando você ouve a palavra igreja, qual é a primeira coisa que vem à sua mente? Alguém se arrisca a falar? Comunhão? O que mais? Reunião de irmãos? O que mais? Oração? Compromisso? Divulgação? Proclamação do Evangelho? O corpo de Cristo? Mas antes da sua conversão, quando você ouvia falar de igreja, o que é que vinha à sua mente? 4 paredes. Hã? 4 paredes? Um prédio, né? Um monte de tijolo, não é mesmo? É sobre isso que Pedro vai falar um pouquinho aqui. Ele vai usar essa ilustração, tá? Vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. Deixando, pois, toda malícia, todo engano e fingimento e invejas e toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual, para por ele crescerdes para a salvação. Algumas versões não têm essa última parte, para a salvação, mas isso não é problema, tá? Então, primeira coisa, deixando, pois, toda malícia. Veja que a palavra deixando é algo contínuo. Ele não disse deixe. Sabe por quê? Porque Pedro sabe que eu e você não conseguimos largar essas coisas. Nós vamos talvez diminuindo elas com o tempo, tá? Então, é uma luta diária. Quem aqui não gosta de... Ou melhor, aqui, quem aqui de vez em quando, infelizmente, não tem alguns pensamentos maliciosos, né, em várias áreas da sua vida. Todo engano, toda mentira. Ah, mas eu não minto mais. Quando eu vejo, eu já menti. Aí foi. E às vezes não dá para dizer, me perdoe que eu já menti. Já foi embora a pessoa, né? E aí o orgulho pega e nem fica por verdade, né? Não fica quieto, né? Ou por vantagem, né? Eu contei uma vantagem. Eu menti. Se eu aumentei, eu menti. Então, engano, fingimento. Todos nós, de certa forma, muitas vezes fingimos, né? Colocamos uma máscara diante das pessoas, porque é uma maneira de nos proteger. Mas ele diz para nós deixarmos o fingimento. Invejas. Essa aqui pega forte muitas vezes. A inveja realmente complica as nossas vidas, ainda mais como igreja. Toda sorte de maledicência. Já falou mal do irmão? Já? Levanta a mão aqui quem nunca falou mal do irmão. Não tem ninguém? Então tá bom, isso é ótimo. Eu já falei. E falo ainda, infelizmente. Esse é um mau hábito que todos nós temos. Mas Pedro disse para nós irmos deixando, para nós lutarmos com isso, para nós tentarmos segurar a nossa língua, né? Tiago fala que o homem que controla a sua língua é perfeito, mas depois ele admite, né? Esse homem não existe, só foi Jesus, né? Porque a língua é complicada. Na sequência ele diz uma maneira que isso algo que vai nos ajudar com relação a essas coisas. Desejar ardentemente, como meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual. Você já viu um bebê quando quer mamar? Ou quando quer comer? Talvez alguns irmãos aqui atrás viram 2 menininhas, não eram mais nem bebês, mas elas estavam com fome ali atrás. E a Simone, minha esposa, teve que abrir um pacote de salgadinho. Quando ela puxou o pacote de salgadinho,
A menor começou, mamão, meu. Porque estava com fome. Um crente tem que desejar a palavra de Deus, tem que se alimentar da palavra de Deus. Se você não se alimentar da palavra de Deus, se eu não me alimentar da palavra de Deus, eu não vou conseguir deixar essas coisas. Elas vão dominar a minha vida. Jesus falou em João capítulo 17, versículo 17, na oração, numa das últimas orações, antes dele se entregar por nós, melhor, na última oração antes de se entregar por nós, melhor, penúltima, a última foi no Getsemane. Ele disse lá, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A Bíblia é como água e sabonete para tirar essas sujeiras de nós, para nos limpar. E ele termina no verso 3, agora que já provastes que o Senhor é bom. Pedro está falando a crentes. Você já provou a bondade do Senhor? O amor dele? A bondade de Deus não pode ser comparada com a ideia que nós temos de bondade do mundo. Ela é completamente diferente. É quase indescritível. Nós podemos esperar bondade muitas vezes das pessoas, mas a bondade de Deus não se compara. Porque muitas vezes nós fazemos coisas erradas e o Senhor ainda assim é bondoso conosco. Ele nos agracia e nós muitas vezes pensamos, poxa, eu merecia agora umas palmadas, os puxões de orelha, mas o que o Senhor está fazendo me dando isso? Me abençoando dessa forma ou resolvendo esse problema para mim? O Senhor realmente é bom. Mas a maior bondade dele foi ter dado o seu filho na cruz do Calvário por você. Não existe maior bondade que essa. Não existe maior milagre do que você crer em Cristo. Veja bem, não adianta você saber que Jesus morreu na cruz do Calvário por você. Isso não faz diferença nenhuma. Os fariseus sabiam que Jesus viria. Eles sabiam que o Messias viria. Mas eles não criam. Você vai errar o céu por 45 centímetros. Daqui, aqui. Da sua mente ao seu coração. Você precisa crer. Não importa o quanto você sabe de Bíblia. Se você não crê, não faz diferença nada. Nenhuma na sua vida. E a única forma de se experimentar a bondade de Deus é crendo e não sabendo. É crendo em Cristo. Não adianta saber e não crer. Ele muda agora o discurso, ele diz, chegando-vos para aí com ele. Pedra viva, versículo 4. Rejeitada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Sim, Pedro compara Jesus a uma pedra. Ele vai começar a falar de um prédio. Pedra eleita e preciosa. O Senhor realmente é. Todos os recursos do universo que você possa imaginar. Todos os metais preciosos que possam existir em todo o universo. Todo o dinheiro, toda a riqueza. Tudo não é suficiente para pagar o valor de Cristo. A pedra preciosa que o Senhor colocou nesse mundo para edificar a sua igreja. Para salvar e construir a sua igreja. Pedro nos exorta a nos chegarmos a Ele, a nos aproximarmos dEle. Não tenha medo, pode se aproximar de Jesus. Se você ler os evangelhos, Ele não rejeitou ninguém. Todos que se chegaram a Ele, Ele não rejeitou. Agora, Pedro continua dizendo, vós também como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Jesus é a pedra preciosa, mas você também é uma pedra nesse edifício de Deus. A igreja não são os tijolos. A igreja é essa reunião aqui. Eu não vou dizer que a igreja é você.
Tá? Porque igreja vem do grego eclésia, que significa assembleia, significa reunião. Você só é igreja quando você estiver reunido com 2 ou 3, no nome do Senhor. E é isso que nós estamos aqui, no nome de Jesus, reunidos. Então você é igreja quando está reunido aqui. Você faz parte do corpo de Cristo, com certeza, lá fora. Mas se eu estiver contra o irmão, então você é igreja. Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra quem? Contra os crentes ou contra quem? Contra a igreja. Fazer a obra de Deus sozinho é complicado. Se leva muita paulada. Agora, fazer a obra de Deus como igreja, as portas do inferno não prevalecem contra nós que somos igreja. Porque o Senhor assim o disse. Casa espiritual. Você faz parte dessa igreja, esse templo. Ele está sendo levantado nesse mundo. Está sendo construído. Agora eu quero que você abra sua Bíblia. Segure um pouquinho aqui, já que nós estamos falando de pedra. Você é uma pedra nessa construção espiritual. Eu quero que você abra lá em 1 Reis, capítulo 6, no verso 7. Enquanto vocês estão abrindo aí, ali vai falar da construção do templo por Salomão. O primeiro templo fixo, aquele templo maravilhoso. Os camaradas resolveram imitar ali por São Paulo, né? Só que eles esqueceram que pro lado de fora tinha que passar ouro. Eles gastaram algum dinheiro ali, mas falta ouro. E ele é meio pobrezinho perto desse Salomão. Salomão aqui era muito mais... A coisa aqui era bem diferente. Agora tem uma diferença enorme com relação àquele templo ali, mas que eu quero aplicar nas nossas vidas. Olha só o que diz o versículo 7. Edificava-se a casa com pedras lavradas na pedreira, de maneira que nem martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro se ouviu na casa quando edificava. Quilômetros de distância, na pedreira, pedra por pedra, como um quebra-cabeça. Perfeito. Foi levado e colocado. Não se ouviu barulho de metal lá, quando elas foram colocadas no templo de Salomão. Porque elas já estavam prontas. Mas eu e você não estamos. Você é uma pedra na pedreira. De vez em quando você ouve uma dinamite. De vez em quando uma marreta pega em você. Uma talhadeira. Um machado. Um martelinho. É o Senhor lapidando você. Lapidando a mim. Nesse mundo, nós estamos na pedreira. Então, fique tranquilo. Se você acha que está difícil, pode piorar. Pode piorar. Porque bom mesmo só vai ficar a hora que o Senhor vier nos buscar na morte ou no arrebatamento, quando Ele nos levará consigo. Mas aqui, como diz a gíria, é pedreira. Pedreira mesmo, como diz a galera ali fora. Como diz o povão, é pedreira. Não tem moleza. Uma pedreira é explosão, é marretada, é lapidação. Às vezes pedra voando por cima das pedras e batendo em você, né? Deus está lapidando o irmão ali, ele arranca um pedaço, aquele pedaço bate em você, machuca, o irmão está meio zangado, e daí Deus tirou uma lasca, e aí ele está passando perto, foi, né? Bateu. Não se esqueça disso, você ainda está na pedreira, mas um dia você estará com o Senhor no céu, onde não se ouvirá isso, onde não haverá mais esse problema, onde não haverá mais essas lutas e essas dificuldades. Voltamos para 1 Pedro capítulo 2. Fala que nós devemos oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus. Agora vem a pergunta: que tipo de sacrifício é esse? Que tipo de sacrifício é esse? Alguém tem alguma ideia? Não?
criar o hábito e manter o hábito de ler a Bíblia, tudo, é um sacrifício. Não, para mim é fácil. Pô, tu me mostra como é que você consegue fazer ficar fácil. Eu quero saber. Tirar um tempo para orar. Não estou querendo dizer que você pode orar, deve orar, andando pela rua, trabalhando, no banheiro. Não, no banheiro. Pode orar no banheiro, foi Deus que fez você, rapaz, para com isso. Você pode orar em qualquer lugar, mas tirar um tempo onde você possa se concentrar, onde você possa dirigir ao Senhor. É fácil? Você pode até marcar um horário, né? Você começa a fazer, primeiro dia dá certo, segundo dia dá certo, terceiro dia acontece alguma coisa, eu não posso, tem que ser correndo. Tem uma coisa para fazer, surgiu um imprevisto, e lá foi. É uma luta. Mas esses são os sacrifícios mais fáceis para os crentes. Acho que o sacrifício pior, muitas vezes, é nós nos posicionarmos no mundo diante das coisas que são erradas e desagradam a Deus, que nós temos visto nos últimos tempos. Isso é um sacrifício espiritual muito grande, que será visto por outros e que pode ser usado por Deus. No momento em que um professor na universidade, eu já passei por situações assim, né? O professor na universidade, ele se disse ateu, eu tinha alguns colegas evangélicos do lado, e todo mundo levantou e começou, não sei o que é isso, professor, não sei o que. E eu pensei, e agora? Vou me posicionar, não vou me posicionar? Eu disse, meu Deus, eu me posiciono ou não me posiciono? Comecei a orar. Não me posicionei, fiquei quieto. No horário de intervalo veio todo mundo dizendo, porque você é crente, porque você não se posicionou? Eu digo, peraí. Eu vou me posicionar, mas na hora que Deus me der uma abertura para me posicionar. Não, mas não é assim. Eu digo, não. Vocês estão no meio da sala de aula, está dando uma explicação, está falando de filósofos, e você quer discutir com o professor, ele é a autoridade máxima aqui, você vai apanhar. Não adianta. Ele é que todo mundo olha para ele como mestre. Você vai passar por ignorante. E ele vai conseguir colocar na mente dos outros que os crentes são retardados. E nós não somos. Crentes são inteligentes. Crentes podem mudar e sempre ajudaram a mudar a história do mundo. Se não fosse pelos filhos de Deus que ele colocou aqui na Terra e usou, eu acredito que esse planeta não existiria mais. Já tinha acabado. Eu esperei 6 meses por isso. Por essa oportunidade. Com esse professor que era ateu. E me convidaram para um dia dar um testemunho da minha vida numa sala, segundo período, quando eu fazia o curso de Direito. Para falar sobre o probleminha que eu tive lá atrás com drogas, especificamente sobre o sistema carcerário, já que eu passei um tempo lá dentro, então eu conheci bem aquele hotel de luxo 5 estrelas. E aí, eu coloquei tudo, falei a respeito de como é lá dentro, falei as coisas lá dentro. E no final eu abri para perguntas. A vingança é doce realmente. Ele perguntou para mim, Fábio, mas como é que você foi? E ele quem perguntou. Como é que você hoje está aqui na universidade? Isso não é normal, o que aconteceu? É minha deixa. Eu pensei, agora tu vai levar. Aí eu falei de Cristo. Eu falei que o Senhor lá dentro me alcançou, que o Senhor lá dentro me salvou. E ele ouviu respeitosamente e não foi contra. Depois da aula, nós saímos conversando e eu descobri que ele era um crente sapecado. Eu descobri que ele era um homem que tinha ouvido o Evangelho de forma distorcida e errada. E pude falar mais ainda com ele e a nossa amizade se tornou forte. Ele não se converteu, mas eu ainda tenho um relacionamento com ele, né, via as mídias sociais, volta e meia. A gente entra em alguns debates de forma respeitosa, né, e nos damos bem. Eu ainda oro para que Deus salve a vida dele. Mas tive a oportunidade. Sacrifício, às vezes, a gente tem que esperar a hora certa. Mas em alguns momentos a gente vai ter que sofrer algumas consequências também. Eu não sofri nada. Pode ser que você tenha que se posicionar e um professor mande você para fora da sala de aula. Como eu vi ontem do Valdir, né, Carlos? E Deus usou isso para salvar a vida de algumas pessoas que ele ficou sabendo só anos depois.
Então, sacrifício é dizer, olha, eu sou de Cristo, não é assim. Eu creio nele. Nós precisamos nos posicionar e Deus quer que você se posicione, que você tenha uma postura, que você não esconda quem você é. Crente agente secreto não resolve nada. Isso é aceitável a Deus por Jesus Cristo. Versículo 6. Pois na Escritura se diz, vede, põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Pedra angular. Excluindo o engenheiro lá atrás, quem sabe o que é uma pedra angular? Base da construção? Tem certeza? Não, essa é a próxima. Tem duas pedras aqui que são citadas em referência a Jesus. Você já viu aqueles arcos romanos, gregos, aquelas pontes na Europa bonitas? Aquela pedra no centro em cima é a pedra angular. Aquela pedra tem que ter o ângulo certo e ela tem que ser boa. Senão, tudo aquilo lá cai. A base ajuda? Com certeza. Mas sem aquela pedra, o arco não fica em pé. Cai. Estou certo ou estou errado? Se estiver errado, pode falar. Pode corrigir. Então, Jesus é essa pedra angular. Sem essa pedra não há sustentação desse arco. Não há sustentação de portas que são feitas dessa forma, de pontes, né, de aquedutos que você vê na Europa, muito bonitos. Então ele fala que Jesus é essa pedra angular. Todo o peso vai cair ali do lado sobre ela, vai pressioná-la. Se tiver alguma fissura, aquilo ali quebra e o negócio cai. Mas Jesus é uma pedra realmente angular, ela é eleita e preciosa, escolhida, e fala que nele crê, não será confundido. Não há confusão se você conhece a Jesus da forma correta. Jesus dá segurança de vida eterna. Ele dá certeza através da palavra de Deus. E vocês devem ter visto isso, estudado, se não estão estudando. Como você nasceu com certeza, ou com alguns dias, alguns anos, você teve certeza que você ia morrer um dia, o Senhor quer dar certeza que depois da morte você estará com Ele. E Jesus sempre procurou passar essa segurança às pessoas que creiam, queriam crer, que creram e que crerão nele, através da palavra de Deus. Ora, para vós os que credes, essa pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como a principal de esquina. Opa, agora aqui entrou a esquina. Para nós, Jesus é uma pedra preciosa. Ele é a base da igreja. Ele é a nossa base, ele é o nosso chão, o nosso alicerce firme, a nossa rocha. É sobre ele que nós devemos edificar a nossa vida. Mas para aqueles que não creem, é pedra de tropeço, é rocha de escândalo. Você já tropeçou no meio fio na rua? Uma pedra? Talvez você dê uma desequilibrada, né? Algumas vezes você se estabanou, né? Você levanta a molhada, você recompõe e vai embora. Só que essa queda aqui, falada aqui, não volta mais. Não é como tropeçar numa pedra comum na rua. É isso que Pedro fala no versículo 8. É uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo. Tropeçam porque são desobedientes à palavra, para o que também foram destinados. Antes da desobediência, existe uma questão. Eu só obedeço se eu acredito. Não é verdade? Não, mas há pessoas que... Não, você só vai obedecer se você confiar, se você crer. Então eles não creram, por isso desobedecem. Por isso, infelizmente, acontece isso que Pedro fala aqui.
Mas você pode ter crido em Cristo para salvação, e algumas vezes você não tem crido na palavra dele para andar. Não é verdade? Volta e meia isso acontece comigo. Não, acontece. Já vi muito crente errar. Eu vou citar alguns exemplos assim, que são mais complicados, né? A palavra de Deus diz para não se associar com incrédulo. Eu sei, está claro lá. Eu digo, não, isso aí não vai dar nada, né? Não acontece nada. E eu vou lá e me associo. Meu sócio me dá o tombo, vai embora. Ou eu me caso com um homem incrédulo, uma mulher incrédula, e aí começa a guerra dentro de casa. Às vezes Deus é misericordioso, salva essa pessoa. Eu fico muito feliz quando isso acontece. Isso é maravilhoso. Mas não é a regra, tá? Não é a regra. Isso é perigoso. A Bíblia diz para você não se pôr de fiador. E aí, você se coloca de fiador. E aí o indivíduo não paga a conta. De quem vai cobrar? De você. Deus sabe das coisas. Ele está dizendo para não fazer. Não faça. Ah, não, mas é meu amigo, é meu irmão, é meu filho, é meu pai. Não faça. Não se coloque de fiador. É difícil dizer não muitas vezes, mas não faça. Ou se fez, tem consequência, né? Vai ter que pagar, ou vai ter que brigar na justiça, e por aí vai. O Senhor deixa isso bem claro. O pior de tudo, quando você sabe disso e faz assim mesmo, de forma deliberadamente, não vai acontecer nada, a pessoa vai pagar, vai resolver tudo. Isso acontece. Nós muitas vezes cremos para a salvação e muitas vezes não cremos para andar. O Senhor não apenas, como o Marciano falou, nos salvou, Ele deseja andar ao nosso lado. É como o belo exemplo de um boi na canga. Aqui quem conhece boi? Canga de boi? Tem muita gente que eu acho que não conhece mais que negócio é esse, né? Antigamente colocavam 2 bois para arar a terra, para fazer o serviço na roça. E a ideia é essa. Jesus diz, vem aqui do meu lado, uma canga. Por quê? Porque Ele é perfeito. Então algumas vezes Ele vai puxar o ritmo para frente, outras vezes Ele vai segurar você. Desde que você permaneça do lado dele, na canga. Senão você vai sofrer. Essa é uma dificuldade que nós temos. Permanecer ao lado de Cristo. Obedecê-lo. Nós voltamos a ser incrédulos. Você não perde a salvação, você perde a comunhão. Mas algumas coisas que o Senhor nos aconselha, nós não acreditamos. Nós rejeitamos, achamos que não vai acontecer nada. Nós precisamos obedecer. Obediência demonstra fé. Mas Fábio, você não tem problema com isso? Eu tenho. Muito. Rapaz, mas o bicho pega. A coisa fica feia. Aí a gente volta correndo para a cama. Mas aí já vai sofrer um pouquinho mais. A gente sofre. Exatamente por isso. Então quando você obedece, você sofre menos. Quando você desobedece, você sofre mais. Obediência ao Senhor não significa que você não vai sofrer. Tá? Vida cristã tem muita dificuldade. O Senhor mesmo fala isso. Ele não prometeu uma vida tranquila, maravilhosa nesse mundo. Prometeu no céu, nas regiões celestes. Aqui não. Versículo 9. Pedro transfere o concerto que Deus fez com Israel, a aliança que Deus fez com Israel, para a igreja. Lembrando que dentro da igreja também está incluído Israel. Tá? Então, um judeu que crê em Cristo está dentro da igreja. Ele diz assim, mas vós sois geração eleita, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Geração eleita, povo escolhido. Daqui uns dias você vai escolher alguém, né? Para governar o país, para fiscalizar aquele que vai governar. Não quero falar sobre isso.
que nós escolhemos muitas vezes errado, pensando que estamos acertando. Mas se Deus escolheu você, pode ter certeza de uma coisa: Ele não errou. Se Ele escolheu eu, Ele não errou. Talvez muitas vezes você pode se questionar: Senhor, por que o Senhor me chamou? Por que o Senhor me escolheu? Por que eu? Por que não outro? Ele chamou você para ser sacerdote. O que faz um sacerdote? O sacerdote apresenta o povo a Deus. Ele é o mediador. Não como Cristo, tá? Mas ele apresenta o povo a Deus. Faz com que o povo conheça a Deus. Ele intercede, como vocês têm feito, orado por pessoas, pela salvação delas. Continuem fazendo isso. Todos vocês são sacerdotes. Qual é o feminino de sacerdote? Sacerdotisa. Às vezes dá um negócio de ouvir essa palavra, né? Irmãos e irmãs, sacerdotes e sacerdotisas, Deus quer usar vocês para que outras pessoas conheçam a Cristo. Não importa se você é mulher, Deus quer usar você para salvar a vida de homens. Conduzir a igreja é outros 500. Mas salvação, proclamação da palavra de Deus para incrédulos, faça. Não tenha medo de compartilhar aquilo que você tem aprendido sobre Deus. Conhecimento que nós seguramos conosco é conhecimento perdido. É conhecimento inútil. Só serve para nós nos orgulharmos. Deve ser compartilhado. Especialmente esse conhecimento aqui, da palavra de Deus, do Filho de Deus, do nosso Salvador Jesus. Você é sacerdote real, não é qualquer sacerdote, real. Antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus. Antes não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Sacerdotes, porque alcançamos misericórdia. Que nós possamos nos lembrar que o Senhor foi misericordioso conosco. Eu preferia a palavra, esse alcançado aqui, significa que Deus nos alcançou. Não que eu alcancei por algum mérito. Nenhum. Jamais. Nunca. Mas que o Senhor me escolheu. O critério dele, graça e misericórdia. Não interessa que ele sabe o que é certo e faz, mas não vou entrar nesses detalhes, não vale a pena. Deus escolheu você. Deus quer usar você. Você faz parte da igreja de Deus. Você está na pedreira. Não se esqueça disso. Mas há um lugar onde você não vai mais ouvir as dinamites, as marretas, os martelos. E esse lugar está reservado para ti. Aproveite o tempo na pedreira. Deus quer usar você para tirar outras pedras, para lapidar outras pedras também. Deus quer lapidar você e usar você. Permita que o Senhor o faça. Faça esse sacrifício. Se posicione. Fale a quem você pertence. Não deixe passar em branco. As pessoas precisam saber que ainda existem pessoas que têm valores e princípios que vêm de Deus. E esses valores e princípios que vêm de Deus demonstram o amor de Deus pela raça humana. Senão nós voltaremos à barbárie, como nós temos voltado. O povo de Deus precisa fazer a diferença nesse mundo. Nós precisamos ser sal e luz. A sua atitude pode fazer total diferença na vida das pessoas. O sal é algo que realmente muda tudo. Você já deu água para um cavalo? Pegue um e tente levar a cabeça dele no coxo para tomar água. Ele não vai tomar. Jogue sal na boca dele. Ele toma rapidinho. Você precisa ser sal. Você precisa ser luz. Você é sacerdote. O Senhor quer usar você. E eu tenho visto Deus usar vocês. Continuem.
permitindo que Deus use cada um de vocês. É bom ver novas pessoas e saber que outras pessoas estão ouvindo a palavra de Deus por causa de vocês. Sigam adiante. Vamos orar. Pai amado, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos porque o Senhor escolheu cada um de nós. E o Senhor está nos lapidando, está nos moldando. O Senhor quer nos usar como sacerdotes. Nos ajude de fato, Senhor, a nos sacrificarmos a ponto de nos posicionarmos, independente do que os outros vão pensar. O que deve realmente pesar na nossa consciência é aquilo que o Senhor espera de nós, como filhos teus, como sacerdotes teus. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de compartilhar a tua palavra. Abençoe a vida de cada um aqui. Em nome de Jesus, amém.